Fala aí, galera, hoje vamos começar com mais uma aula relacionada à função, só que no caso a gente vai aqui enfatizar a parte dos exercícios para o conteúdo ficar bem fixado na memória de vocês. São apenas 5 exercícios, creio que vocês deram uma olhada aí e fizeram, e não é nada difícil. E hoje eu vou trazer aqui a correção para vocês. Vamos lá. Questão: construa o gráfico da função f de x igual a x mais 2. Beleza, o que a gente vai fazer? Vamos identificar os elementos que a gente tem na função f de x igual a x mais 2. Beleza? Então tá, nós temos o a, que é 1, temos o b, que é 2, e temos que foi dito nas outras aulas que f de x é igual a y. Então o que isso significa? Que y é igual a x mais 2. Beleza, identificamos aqui cada elemento da função e o y, e igualamos a função com o y. Tá, e agora o que a gente precisa fazer para a gente poder montar o gráfico? A gente vai precisar das coordenadas cartesianas. No caso seria o x e o y. A gente precisa desses dois pontos. Ah, mas não temos os valores nem de x nem de y. Então é agora que a gente entra com a parte de deduzir valores. O que seria isso? A gente dá um valor de x para achar o y ou vice-versa. Então vamos lá, vamos achar o valor de x. Quando x for 1, vamos denominar o 1 como primeiro valor. Quando x for 1, a gente vai somar 1 mais 2, que é igual a 3. Então, quando x é 1, y é 3. Quando x for 0, a gente vai ter que y é igual a 0 mais 2 igual a 2. E a gente já tem nossos primeiros pares cartesianos, que no caso o x e o y. X e y. Então, quando o x for 1, nós temos que o y é igual a 3. Quando o x for 0, nós temos que o y é igual a 2. Então a gente já tem esses dois pontos e agora basta só montar o gráfico. Vamos lá, vamos montar o gráfico aqui, botando o eixo y, que é sempre o eixo que está na vertical, e o eixo x, e é o eixo que está na horizontal. Então vamos supor que aqui seja 1. Vamos começar do zero, que eu comecei ao contrário aqui, mas vamos começar do valor 0. Quando o x é 0, no caso aqui, nesse ponto aqui, nós temos que o y é 2. Então vamos supor que aqui seja o 2. O y é 2. Quando o x for 1, o y vai ser 3. Então a gente vai achar essa interseção entre o ponto 3 e o ponto 1. Traçando aqui os pontinhos, que não está uma reta muito certa. Nós temos que aqui é essa interseção entre o ponto 1 e 3, entre x e y. E avaliando aqui os dados que a gente tem, nós temos que o a ele é positivo, então a sua reta é decrescente. E o b, que é o ponto de interseção da função com o eixo y, é 2, no caso é aqui também. Então a gente vai pegar uma reta crescente, porque o a é positivo,
e vamos fazer com que ela passe. Deixa eu trocar aqui, porque vai ficar tudo da mesma cor. Vamos fazer com que ela passe entre essa interseção do x e y e o ponto 2. Então a gente tem a nossa reta da função x mais 2. Primeira questão aqui finalizada. Vamos agora para a questão 2. Construa o gráfico da função f de x igual a 5x. Vamos lá. F de x igual a 5x. Vamos identificar aqui os valores. A gente tem que f de x é igual a y. Nós temos o a, que é igual a 5 e é positivo, ou seja, a função vai ser crescente. E temos o b, que é igual a 0. Então, vamos lá. A gente vê que esse b sendo 0, vou montar o gráfico aqui para explicar melhor. Esse b sendo 0, essa reta ela vai passar pela origem, que no caso é aqui, que a gente vê que o b é o ponto da interseção do eixo y com a função. E a gente vê que o valor dele é 0, então essa reta tem que passar pela origem. E a gente associando, fazendo a mesma coisa que a gente fez na outra questão, na questão 1, a gente vai associar valores de x para achar o y. Sendo que a gente vai precisar de um valor só, porque o b ele é 0, então a reta vai passar pela origem sempre. Então vamos fazer a substituição. Y igual a 5, vamos dar um valor de 1 vezes o valor de x vai ser 1. Então vamos ter que y é igual a 5. E agora associando isso no gráfico, a gente vai ter, vamos supor que aqui é 1 e aqui é o 5. Traçando, fazendo nosso ponto de interseção entre os dois pontos, entre os pontos x e y, a gente vai ter esse pontinho aqui. E traçando a reta, a gente tem que ela é crescente por causa do a, porque o a ele é positivo, e ela vai passar pela origem devido ao valor do b, que é 0. Então a gente vai traçar uma reta crescente que passe por esse ponto de interseção de x e y e que passe pela origem também. Então está finalizado o nosso número 2, que é apenas isso aqui também, sem mistério nenhum. Agora vamos para a questão 3. Na função f de x igual a menos 3x mais 18, faça o que se pede. Letra A. O valor de y quando x é igual a 6. Então vamos anotar aqui. F de x é igual a menos 3x mais 18. Deixa eu ver aqui. 3x mais 18. Beleza. Vamos ver o que eles querem na letra A. Eles querem o valor de y quando x é igual a 6. Essa questão aqui é bem simples. O que a gente vai fazer? A gente só vai substituir o valor de x por 6. Então vamos ter que f de 6, que no caso é o valor que a gente vai colocar no lugar do x, é igual a menos 3x mais 18. Então a gente vai ter que f de 6 é igual a menos 3 vezes 6 mais 18.
Botando em prática a nossa tabuada, a gente vê que menos 3 vezes 6 é igual a menos 18. Por que menos? Porque a gente tem a multiplicação de valores, a multiplicação com valores que possuem sinais diferentes. No caso, 3 é negativo, 6 é positivo. Então, menos com mais é menos. E terminando aqui a função, mais 18. E a gente vê que f de 6 é igual a 0. Então essa aqui é a resposta da nossa letra A. Agora vamos lá para a letra B. O valor de x quando y é igual a 0. Essa aqui é a mesma coisa, só que em vez de a gente substituir o x, a gente vai substituir o y. E vai ser, você pega a função f de x, no caso eu vou repetir aqui para a gente não se perder, igual a menos 3x mais 18. E a gente vê que f de x é igual a y. Deixa eu acertar aqui. F de x é igual a y. Então a gente pode aplicar a substituição que y é igual a menos 3x mais 18. E na nossa letra B ele quer o valor de x quando y for igual a 0. Então vamos lá. A gente vai substituir y por 0. Então vai ser 0 igual a menos 3x menos 3x mais 18. O que a gente vai fazer? Nós vamos isolar a incógnita, matemática básica. Vamos passar o 3 para esse lado aqui da vírgula, anterior à vírgula, sendo que a gente tem que lembrar que quando a gente faz essa troca de lados, o sinal inverte. Por ele ser negativo, ele vai vir para antes da vírgula como positivo. Então vai ficar 3x igual a 18. E a gente vai continuar com a linha de raciocínio de isolar a incógnita x. O que a gente vai fazer? A gente agora vai passar o 3 para depois da vírgula. Só que o 3 aqui, ele tá multiplicando o x. E passando para depois da vírgula, o seu sinal inverte e ele vai ficar como, ele vai ser um divisor. Então vai ficar x igual a 18 dividido para 3. E a gente vai ter que x é igual a 6. Então a gente tem a nossa resposta da letra B aqui. Agora vamos lá para a nossa letra C. O valor de A e de B. Esse aqui é super tranquilo também. É mais uma questão de interpretação da função. A gente tem que f de x é igual a menos 3x mais 18. Fazendo a identificação, a gente sabe que o A está sempre acompanhado do x. Então o A é igual a menos 3. Uma coisa importante que a gente não pode esquecer do sinal, porque o sinal está ligado a um número. Então, continuando a nossa identificação, a gente tem que o B é igual a 18. Aí nós temos aqui a resposta da letra C, que também é bem fácil. Essa questão foi fácil, foi questão só de substituição e vocês acertaram, que eu tenho certeza disso. Então vamos lá para a questão 4. O grafo de qual função é uma reta paralela ao eixo x, passando pelo ponto 0 e C, onde C pertence aos reais? É uma função injetora? Então, na parte de função injetora, ela não entra nesse contexto, porque a função injetora ela é uma característica conceitual. Então a gente já pode descartar essa opção. Função identidade? Também não, porque a função identidade ela tem como a reta passando pelo eixo que o x o x é igual ao y, e no caso da função identidade, o domínio tem que ser igual à sua imagem. E aqui está falando que o seu domínio passa pelo ponto 0.
e pelo ponto C. Isso aqui não, então significa que elas não são iguais. Função objetora também não entra nesse contexto, porque ela também é uma característica conceitual. Uma função objetora ela tem que ser injetora e sobrejetora, então também ela não se encaixa aqui nesse requisito. É uma função constante? Sim, essa aqui é a resposta certa. Por quê? Como a gente viu na aula passada, uma reta de função constante, o gráfico, ela é sempre paralela ao eixo x com o ponto zero com o ponto x no zero. Então ela é sempre paralela. Então a gente vai marcar aqui na questão 4, letra D. Agora questão 5. Qual função tem como contradomínio os mesmos elementos do domínio e seu gráfico representa os quadrantes ímpares? Vamos lá. Vamos fazer aqui uma recapitulada do que a gente deu na aula passada. A gente deu sobre função identidade, sobre função constante. A função constante a gente explicou aqui em cima que a sua reta, vou usar até aqui a nossa mesa, a gente explicou na questão anterior que a sua reta ela é paralela ao eixo x. No caso, vou até anotar aqui, esse aqui é o eixo x. Ela é paralela. Na função identidade, a gente viu também na aula passada que a função identidade ela se localiza no primeiro quadrante e terceiro quadrante, que foi explicado também, que eu vou dar até uma recapitulada aqui. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, vamos lá, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, vamos lá. A gente tem que o nosso plano cartesiano ele forma como se fosse um X, uma cruz no caso. A gente tem 4 espaços entre o cruzamento desses dois eixos, que eles são caracterizados como primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. E na função identidade a gente viu que o seu domínio é igual ao contradomínio e a reta fica localizada, ela passa no primeiro e no terceiro quadrante. Então a gente já tem até a resposta da questão, que é a função identidade, letra B. E você já pode marcar aí no seu gabarito. Então, galera, como eu falei, essa aqui foi mais uma questão de função. A gente encerrou nossa listinha aqui. Falei que era bem rápido e fácil. A gente fez o que em 10 minutos ou um pouquinho mais. Mas elas reforçam muito o conteúdo que foi aprendido no decorrer dessa matéria. Então, muito obrigado aí pela atenção e até a próxima.